Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 2 de outubro de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. É uma alegria encontrar contigo, podemos abrir a Escritura e podemos estudá-la. Nós vamos orar nesse instante pedindo ao Senhor a sua iluminação. Vamos orar? Deus seja bendito, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado, pelas bênçãos, ó Senhor, ofertadas a nós, pelo cuidado e atenção com a qual o Senhor tem nos tratado. Obrigado, Senhor, também, meu Pai, porque o Senhor tem nos instruído por meio da Tua palavra. E por isso, nós te rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do versículo de número 13 ao versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao versículo de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo de sua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Irmãos, o que é que te tira do sério? A gente sempre tem alguma coisa que, de alguma maneira, nos tira do sério, não é? O que é que é? Uma provocação? Ou, de repente, não necessariamente uma provocação, mas uma situação em específico que acontece e você perde o controle? Alguma palavra ou expressão que as pessoas fazem e que isso realmente mexe com você? O que te tira do sério? É interessante, meus irmãos, que a Escritura vai nos mostrar algumas coisas que tiram ao Senhor do sério, e em especial no texto que nós acabamos de ler, nos mostra o Senhor se apresentando zeloso, em ira, tentando resolver um problema que o tirou do sério. Uma coisa que estava acontecendo e que Jesus tenta resolver de uma maneira muito diferente do que as pessoas esperam. As pessoas esperam um Jesus pacifista. Nós temos um Jesus aqui bem agressivo e, digamos assim, muito másculo, fazendo o seu trabalho de um homem santo. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é uma continuação da história de Cristo contada por João. João, que foi um evangelista, um apóstolo, e no finalzinho do 1º século, escreve esse evangelho para confrontar um grupo de hereges que estava surgindo dentro da igreja, chamado gnosticismo. E dentre essas confrontações, ele quer provar que Jesus é o próprio Deus encarnado. Para isso, ele inicia no seu capítulo 1, expondo a teologia que apresenta Cristo como o próprio Deus. Em seguida, relatos. E nós vimos, meus irmãos, que entre esses relatos, ele vai dar uma série de milagres, que ele vai chamar de sinais. No capítulo número 2, ele começou com o primeiro, dizendo que o primeiro foi uma multiplicação, uma transformação de água em vinho, numa cidadezinha chamada Caná, lá na Galileia. Jesus já tem alguns de seus apóstolos o seguindo, e o texto nos diz que depois que eles saíram de Caná, versículo de número 12, saiu Jesus com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e foram para Cafarnaum e ficaram um tempo lá. Há quem diga aí que eles passaram alguns meses na região de Cafarnaum. Cafarnaum, inclusive, que é terra natal de Pedro e de João. Eles moravam por lá. E o que tudo indica que eles foram para aquela região também. Então Jesus de alguma forma está descendo para ir para mais próximo do mar. Quando nós iniciamos o capítulo 13, ele faz o caminho inverso.
O texto, aliás, versículo 13, o texto diz que ele está subindo para Jerusalém porque chegou a época da Páscoa. Nós não sabemos necessariamente que época do ano isso aqui aconteceu, mas é provável que foi por volta dali do mês de abril, mais ou menos. A Páscoa, meus irmãos, era uma festa judaica que envolvia em média 7 dias. Você tinha o dia da Páscoa, mas você tinha 7 dias dos pães asmos. Então era uma festa só. É por isso que vez ou outra você vai ver a referência de falar da Páscoa como 7 dias, porque incluía a festa dos pães. Ou tem um evangelista que vai falar da festa dos pães como sendo a festa da Páscoa. Essa festa era uma festa conjunta. De maneira que todo judeu, depois dos 12 anos, tinha a obrigação de ir para Jerusalém pelo menos uma vez por ano durante a Páscoa. Então a cidade ficava abarrotada de gente. E o versículo número 13 nos diz justamente que estava se aproximando da Páscoa e Jesus, então, com seus discípulos, sobe para Jerusalém. Subir não por uma questão espiritual, mas a expressão subir é porque ele estava na região do mar da Galileia, então uma região muito baixa, inclusive em algumas áreas até abaixo do nível do mar, e ele estava indo para uma área muito alta, quase 800 metros acima do nível, então eles iam literalmente subir uma montanha para chegar até a cidade de Jerusalém. O texto vai nos dizer então que chegando lá, Jesus encontrou uma situação no templo que o tirou completamente do sério. Essa situação que aconteceu ali no templo, meus irmãos, nos mostra uma faceta sobre Cristo que não é comum nós ouvirmos falar, muito menos comum a gente ouvir pregações sobre isso, que é o fato de Cristo ter um zelo consumidor a ponto dele se tornar agressivo com pessoas ao seu redor. Não é comum isso acontecer, mas nós vamos ver aqui o próprio Jesus perdendo as estribeiras, digamos assim. E ele, não com uma ira descontrolada, mas com uma ira santa, lançando-se contra os seus inimigos. O zelo de Jesus Cristo. Eu acho que eu gostaria de ver com os irmãos hoje sobre o zelo de Jesus Cristo. O que é que esse zelo aponta? Em primeiro lugar, meus irmãos, a partir do versículo número 14, esse zelo nos aponta como Cristo encara a falsa religião e a distorção dela. O que acontece, meus irmãos, que versículo número 14, ele encontrou no templo, o texto diz, homens que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentados. O que aconteceu aqui, meus irmãos, é que havia um comércio que girava em torno do sacrifício, e principalmente do sacrifício pascual. As pessoas vinham de todos os lugares, e a regra era, se traga um cordeiro, um animal, ou um boi, que seja o primogênito, e tudo mais, tem uma série de regras, sem defeitos, traga esse animal para ser sacrificado. Traziam às vezes também comida, verduras, para poderem também oferecer, azeite, farinha, coisa desse tipo, para oferecer. Mas já imaginou transportar isso tudo? Era um pouco complicado. Então, por isso mesmo, lá em Deuteronômio dizia que eles podiam comprar isso na cidade. Então, eles não precisavam necessariamente levar isso para lá. Por exemplo, eles podiam, ao invés de entregar farinha, eles poderiam dar o dinheiro correspondente à farinha. Então, funcionaria do mesmo jeito. Só que, meus irmãos, nessa época de Jesus, existe todo um comércio que gira em torno dessa situação. Porque tem muita gente frequentando a cidade de Jerusalém. A cidade ficava abarrotada de gente, todo mundo querendo apresentar o seu sacrifício. Acontece que existia um grupo de homens vendedores, todos mancomunados com o sacerdote Anás, para tirar uma graninha por fora. Então virou um grande comércio. Esse comércio se apossou de uma área do templo. O templo, meus irmãos, tinha o templo em si, tinha várias áreas ao redor, vários pátios ao redor. Tinha um pátio das mulheres, um pátio para os judeus e tinha um pátio para gentios. Esse pátio para gentios era reservado para pessoas que vinham de outras nações, mas que queriam adorar a Deus também. Não podia entrar, não podia invadir a região, mas tinha uma área só para eles, reservada para eles, o pátio dos gentios, mostrando que a adoração ao Senhor deveria ser não exclusiva de Israel, mas deveria ser do mundo inteiro, que as pessoas poderiam adorar ao Senhor se elas bem desejassem. Eles então se apossam dessa região, já estão por causa disso impedindo a aproximação de gentios, notaram? Os gentios não tinham acesso ao templo porque eles transformaram o pátio dos gentios em uma grande feira, mas a feira, meus irmãos, era repleta de corrupção. Primeiro, não se podia usar dinheiro de fora dentro do templo. Então qualquer comércio que precisar ser feito no templo tinha que ser usada
a moeda judaica, a moeda do templo. Essa moeda ficava na mão de cambistas. Então as pessoas, quando chegavam com as moedas dos países de onde ela vinha, da região onde ela vinha, ela precisava trocar a moeda delas pela moeda do templo, porque não se usava no templo a moeda de fora. Para começar aí, eles já começavam roubando, porque eles estabeleciam taxas em cima e cobravam um valor muito acima do que valia realmente a moeda do templo. E aí, como a pessoa precisava desse dinheiro, não tinha como ela fazer diferente, findava pagando muito mais caro na troca de uma moeda para outra. Além disso, eles tinham que agora providenciar os animais. Por quê? Não era mais possível trazer animal de casa. Motivo? Existia um grupo de avaliadores dos sacerdotes que eles eram responsáveis por avaliar se o animal que estava sendo trazido para a oferta era um animal adequado. Eles viam o tamanho do animal, eles viam a gordura do animal, eles viam se o animal tinha defeito, se o animal tinha mancha. Então, esse grupo de sacerdotes, eles podiam vetar um animal. E aí onde está o pulo do gato? Se eles podiam vetar, qualquer animal que você levasse, eles vetavam. Por quê? Existiam animais à venda no templo que já eram pré-aprovados. Então, a pessoa pensava, ao invés de eu pegar o meu animal, levar para lá, quando eu chegar lá, eles não vão aceitar meu animal, eu vou ter que sair para tentar vender esse animal, alguma coisa do tipo, e não vou nem conseguir comprar outro, então é melhor eu já ir comprar logo já pré-aprovado. Com isso, eles superfaturavam o preço dos bois, superfaturavam o preço das ovelhas e superavitavam, então, inclusive, o preço das pombas. Os animais que eram usados de sacrifício, então, eram vendidos pelos amigos dos sacerdotes, ganhando um bom lucro. E de cada parte desse comércio, um tostãozinho ia para o sumo sacerdote. Então ele tirava uma porcentagem para cada animal vendido, para cada troca de moeda que era feita. Além disso, os homens com mais de 40 anos, eles precisavam pagar um imposto. Esse imposto era para ser pago na moeda do templo. Então, de novo, precisava daquele cambista e todo mundo vinha para pagar um imposto para o templo. Note como eles ganhavam dinheiro. Ganhavam dinheiro com o imposto do templo, eles ganhavam dinheiro no lucro que tinham com a venda de animais e ganhavam dinheiro quando os cambistas ficavam trocando as moedas. E foi por isso que Jesus encontrou. O texto diz que Jesus chega em Jerusalém para a festa da Páscoa. Não confunda essa festa da Páscoa aqui com outra festa que vai acontecer na semana que Jesus estiver para ser crucificado. Que Mateus vai dizer que ele faz isso de novo. Ele vai fazer isso novamente. Porque aqui temos um outro contexto. Então, o que tudo indica são dois momentos. Ele faz essa purificação do templo em dois momentos. O que é que ele encontra? Versículo 14. Chegando lá, encontrou homens que vendiam bois, ovelhas e pombas, os animais para o sacrifício, e encontrou os cambistas. Os cambistas geralmente ficavam sentados no chão, uma mesinha pequenininha, um monte de moeda em cima, você já havia então que tinha alguém trocando moeda, e aí eles levavam o dinheirinho deles também. Eles estavam impedindo a aproximação dos gentios, e pior, eles estavam lucrando de forma corrupta dentro do templo. O lugar que era para ser um lugar de adoração, meus irmãos, estava sendo usado como lugar de ganância, um lugar para ganhar dinheiro, um lugar para a corrupção, um lugar onde as pessoas, os sacerdotes estavam enriquecendo às custas dos pobres. Como é que Jesus reage a isso? Versículo número 15. Tendo feito um azorrague de cordas. Um azorrague é uma espécie de chicote com pontas. O que é que ele tinha? Cordas. Se tem uma coisa que deveria ter solta por ali, era a corda. Por quê? Os animais estavam amarrados, tanto ovelhas como bois estavam amarrados. Então o que deveria ter de corda pelo chão não é brincadeira. Ele pega algumas dessas cordas, faz um chicote. E o versículo número 15, meus irmãos, diz que ele começa a expulsar. Quem ele expulsa? Todas as pessoas do templo. Botou todo mundo que estava dentro do pátio dos gentios para fora. Porque esse lugar era um lugar de adoração. Era para o gentio adorar. E eles estavam ocupando. Expulsou a todos do templo, bem como ovelhas e bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Essas mesinhas que ficavam com o dinheiro, ele saiu virando. Quando ele virou, o dinheiro se espalhou. Imagino que deve ter acontecido quando o dinheiro se espalhou pelo chão. Foi aquele alvoroço, aquela confusão, botou todo mundo para fora, expulsou a todos. Isso aqui, meus irmãos, é interessantíssimo, porque
o Senhor Jesus se utilizando de violência. Isso não é uma coisa difícil de pensar. Mesmo que os homens pensem hoje de um Jesus que não usaria de violência jamais, nós vemos aqui ele usando violência. Ele nunca usou de violência para colocar pessoas para dentro do templo, mas para tirar, ele usou sim. Ele usou sim. E ele os está expulsando, meus irmãos, e de uma forma bem interessante, porque no versículo de número 16 vai dizer o motivo pelo qual ele estava expulsando. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Aqui onde está o ponto. Jesus não está preocupado necessariamente com o lugar em si, como se o lugar tivesse uma santidade especial. Mas aquele lugar era a casa do pai dele. Ele está agindo como um filho no seu direito de cuidar da casa do seu pai. E como um filho que tem cuidado da casa do seu pai, ele está providenciando para que as condições de adoração estejam adequadas, para que os gentios possam se juntar. Mas, ao mesmo tempo, ele está mostrando que essa religião falsa que eles estão colocando aqui é uma religião que quer ganhar dinheiro. E essa religião falsa que quer ganhar dinheiro não cabe na casa de Deus. Não cabe na casa de Deus. Ele está dizendo, esse aqui não é um lugar de negócios. Por quê, meus irmãos? Porque essa casa deveria ser conhecida como uma casa de oração. Como uma casa de oração. E é interessante, como uma casa de oração para todos os povos. E eles não estavam incluindo todos os povos na adoração, já que o lugar da adoração de todos os povos estava sendo ocupado por um comércio. Cristo, meus irmãos, nos mostra que quando nós juntamos dinheiro, ganância, com religiosidade, isso mostra que é possível ganhar muito dinheiro nisso, mas isso corrompe a religião, isso corrompe a adoração. E é interessante, meus irmãos, porque nós vivemos a mesma coisa hoje em dia. Nós temos, irmãos, igrejas que estão sendo construídas hoje, são verdadeiros shoppings. Algumas igrejas hoje, meus irmãos, estão sendo construídas com salas especiais. Já entra, tem um hall de entrada, e nesse hall de entrada você vai ter livrarias, você vai ter lanchonetes, você vai ter áreas de assistência, vendas de camisetas e lojas de roupas e assim por diante. As pessoas têm cadeira marcada dentro da igreja, elas entram comendo pipocas e sanduíches dentro da igreja. Tudo é feito para se ganhar dinheiro, se vende bênçãos, se vendem milagres, se vende palavras, as pessoas cobram ingresso para assistir pregações, para assistirem cantores. O que é isso, meus irmãos, se não fazer da casa de Cristo, da casa do meu Pai, casa de negócios? O que Jesus está mostrando, meus irmãos, que quando se envolve dinheiro e ganância com religião, a religião é distorcida a ponto que a adoração se torna falsa. Jesus está dizendo, isso aqui não é mais um templo de adoração, isso aqui virou um comércio, isso aqui é praticamente um mercado público. Ele está dizendo, eu não posso permitir isso. Que incrível, meus irmãos, que Cristo vai manifestar o seu zelo, exatamente, ele vai manifestar essa ação brusca dele contra homens que estavam transformando a casa do Senhor em casa de negócio. É triste ver como nós temos a mesma situação hoje. Igrejas inteiras envolvidas em torno do comércio da fé. Do comércio da fé. Como Cristo reagiria a essas igrejas? A resposta é bem óbvia. Ele reagiria e reagirá com zelo. Mas além disso, meus irmãos, além do zelo de Cristo se manifestar exatamente confrontando essa falsa religião, o zelo de Cristo vai se manifestar também quando ele se apresenta como o templo verdadeiro e final. No versículo número 16, nós temos que os discípulos se lembraram de uma coisa. Versículo 16 diz que quando eles viram Jesus expulsando e mandando todos eles embora, eles lembraram de uma frase dita por Davi no Salmo de número 69. E ele diz nesse salmo, no Salmo 69, versículo 9, exatamente isso aqui: o zelo da tua casa me consumirá. Eles viram aquilo e disseram, olha como é que Jesus está reagindo. Isso aqui é típico de alguém que está tomado por raiva, tentando fazer uma purificação aqui no templo. Enquanto os discípulos veem isso e identificam isso com as Escrituras Sagradas, e eles já enxergavam o Salmo 69 mais ou menos como um salmo messiânico, porque o Novo Testamento vai citar muito o Salmo 69, nós já vemos aqui que João está apontando para algo maior que estava acontecendo.
Não foi simplesmente Jesus perdendo a paciência. Foi Jesus fazendo uma purificação para mostrar algo maior. Porque eles estavam corrompendo não somente um lugar, eles estavam corrompendo um símbolo. E é isso que Jesus está tentando evitar. Por isso mesmo, a narrativa a partir do versículo 18 vai continuar apresentando agora um diálogo. Versículo 18 diz que os judeus vieram e interpelaram. Quem são esses judeus? Provavelmente o grupo que ficava responsável ali pelaquela administração toda e que tirava um dinheirinho por fora. Um grupo relacionado aos sacerdotes. E a pergunta deles é: com que autoridade você vem fazer essas coisas? A pergunta é: que sinal você tem de autoridade para vir limpar isso aqui? Nem precisava, porque o próprio texto diz que ele estava chamando a casa de Deus de casa de meu pai. Então era um filho fazendo uma faxina na casa de pessoas que estavam bagunçando a casa do pai dele. Estava botando invasores da casa do pai dele para fora. Esse era o direito dele. Mas eles querem um sinal. E lembre-se que João vai usar sempre a ideia de sinal, apontando para os milagres de Cristo, porque aponta para a sua divindade. Eles queriam um sinal. Queriam um sinal da divindade de Cristo, ou queriam um sinal do mandato de Cristo, para Cristo poder expulsar essas pessoas dali. Jesus podia ter feito um bocado de coisa, meus irmãos, mas Jesus resolveu dar uma palavra que é interessantíssima. Veja aí, versículo número 19. Respondeu Jesus: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Que estranho! Eles estão entendendo ao que Jesus está dizendo? Obviamente não. O que eles estavam entendendo? Eles estavam entendendo literalmente, mas Jesus traz, meus irmãos, uma frase que tem duplo sentido. Essa frase com duplo sentido, ela tem uma série de palavras que tem duplo sentido. Por exemplo, o texto diz aqui, a expressão que ele usa é destruir. Destruir também pode ser matar. Aí vem destruir santuário. A palavra santuário tanto pode ser o templo como pode ser um corpo. E aí vem, e ele vai dizer depois que depois de 3 dias reconstrói. A palavra para reconstruir tanto pode ser para construir um prédio como para ressuscitar. Então Jesus usa 3 palavras que têm duplo sentido. E o que ele está falando, na verdade, ele está apontando para uma realidade espiritual, que aquela situação toda estava apontando. Mas esses homens só entendem literalmente. Por isso a questão que eles levantam aqui. Jesus está dizendo que vai destruir o templo e em 3 dias vai restaurar. Ele não está falando do templo que eles têm na frente, que ele inclusive está expulsando as pessoas de dentro. Ele está falando que aquele templo não vai fazer mais sentido em pouco tempo. Em alguns meses, anos, aquele templo vai ficar simplesmente obsoleto. Nós vamos ver isso quando houver a explicação aqui daqui a pouco sobre o versículo 21. Ele está dizendo que há uma coisa maior, um templo maior. Mas olha como é que eles entendem versículo 20. Eles dizem assim: em 46 anos foi edificado este santuário. Como assim 46 anos? Na verdade, meus irmãos, esse templo aqui não é aquele templo lá de Esdras, lá em Neemias lá atrás, não. O rei Herodes o Grande, no ano 37 a.C., ele iniciou uma obra de expansão. Então ele fez várias estruturas ao redor do templo. Então era um negócio bem grande. Por isso os pátios, todos reservadozinhos. Essa era a estrutura que Herodes estava fazendo. É claro que ele fez para ganhar apoio dos judeus. Mas demorou uma eternidade, obra pública. 46 anos, com 37 antes de Cristo, e aqui já pelo menos tinha 46 anos que estavam construindo. E interessante, ainda não tinha terminado, viu? Eles vão terminar bem próximo e assim que eles terminarem vai ser destruído. Eles estão dizendo, como é que pode? Já estamos com 46 anos de obra e não está terminado ainda, e você vai derrubar e vai construir em 3 dias. Meus irmãos, nem todo empreiteiro do mundo construiria um templo daquele tamanho em 3 dias. É absurdo mesmo. Mas onde está? Jesus não está falando do templo físico. E eles não entenderam isso. Isso aqui, meus irmãos, será uma coisa tão séria que quando Jesus for ser crucificado, uma das acusações que eles vão fazer contra Jesus é que Jesus tinha ameaçado de derrubar o templo e construir em 3 dias. Eles vão dizer que isso era um pecado contra o templo. Porque eles não entenderam que Jesus não estava se referindo sobre o templo. Mas quem sabe algum leitor desavisado de João, quando lesse, entendesse isso. Por isso que João, no versículo 21, resolve explicar. João diz: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Tá vendo?
João vai explicar, diz, não, entendam as palavras destruir, santuário e reconstruir são diferentes. Ele não estava falando de santuário, templo, ele estava falando de santuário, seu corpo. Ele não estava falando de destruir, botar um templo abaixo, ele estava falando de destruir, de morrer. Ele não está falando de reconstruir, de construir um templo, ele está falando de ressuscitar. Ele diz, ele estava falando sobre ele mesmo. Cristo, meus irmãos, está se colocando como o templo. Ele está se colocando como aquele que justifica a adoração. Aquele em quem todos os povos encontram a perfeição. E é impressionante porque não é a primeira vez que João faz isso. Se você se lembrar no versículo 14 do capítulo 1, ele disse, e o verbo se fez carne e habitou. O termo era tabernacular, fazer uma tenda, de tabernáculo mesmo, e habitou entre nós. Cristo é o templo encarnado. Aquele templo era um mero símbolo. Aquele templo apontava para Cristo. E por isso mesmo, meus irmãos, esse templo vai ser destruído, porque ele não vai fazer mais sentido. Porque no dia que Cristo morrer, a sua carne for rasgada e o seu sangue for derramado, ele vai encarnar tudo o que acontecia no templo. O próprio templo em si, o sacrifício em si, tudo será desmontado. É por isso que o autor aos Hebreus diz, quando sua carne é rasgada, o véu é rasgado. Quando ele se apresenta, ele é a ovelha, ele é a oferta perfeita, o Cordeiro de Deus perfeito. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o próprio templo. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo, porque nós estamos unidos na pessoa de Cristo, que é o templo divino. Cristo, meus irmãos, é o ponto de contato de adoração. Cristo, meus irmãos, é aquela escada que os anjos sobem e descem, versículo número 51. Cristo é esse ponto de contato entre Deus e os homens. Cristo é o lugar para onde se vai adorar. Ele está dizendo, eu que vou propiciar um templo de verdade. É tanto que depois que Jesus morre e ressuscita, alguns anos depois, o templo inteiro é destruído, anos 70 mais ou menos, depois de Cristo. E hoje, 2025, ainda hoje, não foi reconstruído o templo. E nem vai. Porque não faz nesse sentido. Não faz sentido porque no momento em que Cristo assume para si o novo templo, não faz sentido mais um templo antigo. O templo antigo foi por água abaixo. E o João explica, ele estava falando do seu corpo. Porque Cristo é a encarnação desse templo. Por isso que no versículo número 22, ele diz, naquela hora nem nós entendemos. Nós também não entendemos. Mas no 22 ele diz, Jesus ressuscitou, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. A gente só atinou para isso. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi que nós entendemos que ele não estava falando do templo físico, que ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição, e que ele agora encarna esse templo, onde eu e você vamos em direção ao sagrado. É difícil, meus irmãos, prédios, rituais, não são santos em si. Eles só apontam para uma coisa muito maior. A verdadeira adoração está em Cristo. E o zelo de Jesus pelo templo era justamente por isso, porque eles estavam corrompendo a imagem do próprio Cristo. Porque o templo era a representação física da pessoa de Jesus Cristo. A sua santidade estava sendo manchada naquele lugar ali. Quando nós pensamos em adoração hoje, meus irmãos, nós descobrimos que a verdadeira adoração está na pessoa de Jesus Cristo. Então nós nos achegamos a Ele. Você não precisa de um lugar específico para adorar. O povo de Deus reunido em qualquer canto tem Cristo como seu templo e pode se reunir. Mas é bonito ver, meus irmãos, como Jesus defende a santidade do templo, porque ele está defendendo ele próprio como o lugar de adoração do povo de Deus. Que lições a gente pode tirar aqui do texto, meus irmãos? Eu quero que pelo menos duas lições. A primeira lição é: cuidado quando você encontrar igrejas que vendem o evangelho. Cuidado, porque eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão, na verdade, corrompendo a religião. E Deus, meus irmãos, mostrou na pessoa de Jesus Cristo de como ele reage mal a isso. De como ele simplesmente perde a paciência e avança sobre homens que querem ganhar dinheiro com a religião. E como nós vemos isso hoje acontecendo. É venda de lenço, é venda de óleo, é venda de água. E a própria igreja mais parece um shopping, com a estrutura de shopping. Justamente para vender, para lucrar. E temos aí
famílias inteiras riquíssimas por causa disso. Eles podem enriquecer, mas eles ainda continuam transformando a religião de Cristo em um comércio. E o Senhor Jesus se levanta contra isso. Por isso, se você está numa igreja onde a religião está sendo vendida, onde o comércio da fé está acontecendo, sai daí, meu irmão. Sai daí o quanto antes. Porque a reação de Cristo, quando encontrou um lugar assim, foi pegar um azorrague e espancar todos, expulsando, porque não aponta para a pessoa de Jesus Cristo, não aponta para a sua santidade. Tenha cuidado. Se você faz parte de uma igreja onde a fé está sendo vendida. Uma segunda lição que o texto nos ensina, meus irmãos, é como nós podemos agora nos aproximar de Deus em adoração na pessoa de Jesus Cristo. Que nós não precisamos de um lugar específico para ir. Não, você não precisa ir para Jerusalém e ficar lá de frente para o Muro das Lamentações fazendo sua oração. Você não precisa subir uma montanha para uma fogueira santa. Você não precisa fazer nada disso. Porque todos nós, povo de Deus reunido, nós temos em Cristo o templo perfeito que nos fez pequenos templos. Cristo, meus irmãos, é o cabeça desse grande templo que está sendo construído. Nós, como pedras pequenas, montamos esse templo. Nós temos agora um templo que é a própria pessoa de Cristo. E Cristo, meus irmãos, já fez tudo para que nós tivéssemos isso. Ele disse que quando ele morresse e ressuscitasse, essa glória que estava plena ali nele iria se manifestar. Cristo é a própria personificação da glória sobre o templo. Por isso nós podemos, meus irmãos, com toda certeza, nos aproximar de Cristo, porque por ele nós prestamos verdadeira adoração. Se você tem interesse em adorar ao Senhor, não tenha dúvida, só é possível adorar no templo chamado Jesus Cristo. O que é que te faz perder a paciência? O que é que tira toda a sua paz? O que é que faz você perder a paciência? Talvez você diga, eu tenho algumas coisas. Por incrível que pareça, Jesus também tinha. Jesus perdeu a paciência com homens que vendiam a fé e que estavam manchando a imagem dele mesmo. Fiquemos atentos a isso, para que o zelo de Cristo nos ensine que nós precisamos ser zelosos também e cuidadosos com relação ao culto e adoração ao Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos agora, Senhor, a sermos mais zelosos com a adoração ao Senhor, do mesmo jeito que o teu Filho Jesus foi. Dá-nos graça, Senhor, nesse sentido. Te rogamos assim no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma alegria podermos meditar na palavra e podermos estar nós aqui, abrindo a Escritura, caminhando por ela, tentando entendê-la e de alguma maneira também encontrando lição para a nossa vida. Seja muito bem-vindo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, está sendo convidado agora a se inscrever. Se inscreve e aciona as notificações, assim você vai poder acompanhar nossos estudos toda quinta-feira também. Se você já é inscrito, não se esquece, curta, comenta e compartilha, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Se você é aqui de Recife, vai fazer uma visita para a gente, Igreja Presbiteriana no Largo da Paz, ali na rua Motocolombó, no bairro de Afogados. Você será muito bem-vindo. Nós temos culto às 9h30 da manhã, do domingo, seguido escola dominical, e às 6 horas da noite, também no domingo. Tá bom? Você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.